Boa tarde. Em off entrando no ar mais uma vez, trazendo um operário da notícia. O jornalista pernambucano Ronildo Maia Leite, que já nos deixou, que foi diretor do Globo para o Nordeste, dizia que ser jornalista é um privilégio. Primeiro, que você lida com o povão. E segundo, porque você tem relação com o sovaco do poder. Baseado nessa ideia do meu amigo Ronildo Maia Leite, nós estamos aqui com um jornalista que vai contar as histórias dele com os famosos do Brasil. Ele é Gilberto Mansur. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom. Tudo bem? Boa tarde. Como é que você veio de Minas para São Paulo? Conta a tua história mineira. Essa história é curiosa porque a gente fazia em Minas um jornal considerado inovador, que era o Correio de Minas, diferenciado. Não chegava a ser um jornal da tarde, mas era diferenciado. E quando os Mesquita resolveram fazer o Jornal da Tarde, eles convidaram um grupo de mineiros. Mineiros que depois ficaram famosos, Ivan Ângelo, Fernando Mitre e outros, né? Não, era uma turma imensa de mineiros. Isso foi em 66. Mas eu, nessa época, estava também dando aula, fazendo um curso de literatura brasileira e era assistente do catedrático de literatura. Então eu estava na dúvida se eu queria mexer com literatura brasileira, dava aula de literatura moderna, Graciliano, Clarice, Guimarães Rosa, era fascinante. Ou se eu queria vir para cá. Então eu fiquei mais 2 anos em Minas, dando aula e trabalhando em outros jornais. Porque o Correio de Minas acabou sendo fechado lá, na época do golpe, em 64. E foi aí que você foi trabalhar com o Tancredo Neves? Não, foi depois um pouco. Bem depois? É, foi depois. Porque o Tancredo é meu conterrâneo, né? Quer dizer, eu era conterrâneo dele, de São João del Rei. E a gente sempre teve um flertezinho e tal. Ele foi muito amigo do meu pai. Foi padrinho de casamento do meu irmão mais velho. E eu vim para São Paulo 2 anos depois, não resisti aos apelos do Murilo Felisberto, as pessoas iam lá, ele mandava recado e tal, eu acabei vindo. E o Tancredo me questionou sobre isso, pouco tempo depois. Eu tinha saído do Jornal da Tarde para fazer a revista Status e fui visitar o Tancredo, queria fazer uma entrevista com ele, 75, em plena ditadura militar. Aí foi curioso que o Tancredo virou para mim e falou assim: o avião atrasou muito, eu cheguei na casa dele já de noite, pedi desculpa, chovia e a dona Risoleta, que gostava muito de mim, de quem eu gostava muito, me disse: olha, o Tancredo já está recolhido, mas ele vai te receber assim mesmo. Eu pedi desculpa porque o avião atrasou muito. Eu estou conversando com a dona Risoleta, de repente surge o Tancredo do meu lado. Ele era essa pessoa mesmo, ele botou um roupão por cima do pijama e veio de Polainas e apareceu, surgiu do meu lado. Eu não vi ele chegar, aí veio um susto. E uma das primeiras coisas que ele perguntou foi assim: meu filho, o que você foi fazer em São Paulo? Jornalista, intelectual mineiro, vem tudo aqui para o Rio. Isso no apartamento dele na Avenida Atlântica. Você não vê o outro lado, Fernando Sabino, Paulo Mendes? Era verdade, as gerações anteriores. A geração anterior. O que você foi fazer em São Paulo? E eu achando que ele estava fazendo uma pergunta técnica, mas não estava. Ele já estava preparando uma blague, como era do feitio dele. Eu falei: doutor Tancredo, os Mesquita resolveram fazer um jornal. Contei a história toda, né? Ele virou e falou assim: pois você fez muito bem, viu, meu filho? Porque hoje em dia, o sujeito, para dar certo, ou ele vai para São Paulo ou ele entra para o Exército. Você tomou a decisão certa, porque os militares estavam mandando, né, no poder. Bem, com essa história do Tancredo, nós vamos começar a percorrer histórias que o Gilberto Mansur enfrentou com cada um dos mineiros e outros brasileiros que ele conheceu. Vamos agora com Otto Lara Rezende. Vamos ver a foto do Otto Lara Rezende e depois o Gilberto vai contar uma história sobre o seu colega de profissão e, ao mesmo tempo, homem que nasceu em São João del Rei. E o Otto Lara Rezende, que história você tem? Não, o Otto foi o maior amigo desse meu irmão mais velho, que era da idade dele, era 20 anos mais velho que eu. Os dois já foram, né? E eu convidei o Otto para ser membro do júri da revista Status. Nós fizemos um concurso de contos na revista Status, que era o maior do Brasil na época. E numa determinada edição, teve Jorge Amado, teve o Fausto Cunha, que era um grande crítico, teve Antônio Aires Ferreira Goulart, muita gente importante. Teve um ano que era o Ricardo Ramos, me parece, o Otto Lara
E acho que o Ferreira Goulart. Filho do Graciliano Ramos. O Ricardo filho Ramos, do Graciliano. que era publicitário. Escritor e publicitário. Filho do Graciliano. Nós fizemos uma reunião no Rio, porque a maior parte do júri era do Rio. Fizemos naquele hotel lá em cima, que hoje, na Avenida Nemai, que hoje está com aqueles problemas lá. E, num determinado momento, a gente estava tomando uísque, né? E eu chamei um fotógrafo para registrar a foto que sairia na revista. Quando o fotógrafo chegou empunhado, o outro deu um pulo e falou, não. Eu falei, uai, mas eu tenho que tirar a foto. Ele falou, sim, tem que tirar. Mas tira os uísques todo daqui e põe só o Guaraná. Mineiro não sai em foto bebendo. E você acredita que algum tempo depois, quando eu fui convidar o Tancredo para dar uma entrevista para Status, o Tancredo falou assim, eu gosto muito da sua revista, leio sempre, mas eu preciso fazer uma observação. Cada vez que tem um aniversário, vocês dão lá um carnê com as pessoas, e você aparece sempre lá com cada um, lá tomando um copo de uísque na mão. Mineiro não deixa se fotografar. Pode até beber, mas não se deixa fotografar. Vamos agora com uma história sobre o João Cabral de Melo Neto. Foi o primeiro desafio que o Gilberto recebeu no Jornal da Tarde do Murilo Felisberto. A história que você teve no Jornal da Tarde com o João Cabral de Melo Neto, o grande poeta. O João Cabral veio lançar o livro Poesias Completas dele em São Paulo, no famoso clubinho que tinha ali na Major Sertório, ali, que era um clubinho de arte que todos os intelectuais paulistas passavam. Mas o Jornal da Tarde era, e tinha consciência que era um jornal diferenciado, então tinha que ter alguma coisa diferente. O João Cabral tinha dito que não ia dar entrevista, mas eu liguei para ele, no hotel dele. Eles botaram ele no Hotel Excelsior, lá no centro da cidade, na Avenida Ipiranga, e falei, eu preciso de uma entrevista sua. Não, não dou entrevista, mas é para o Jornal da Tarde e tal, eu conheço a sua obra, já dei aula sobre ela. Tentei me insinuar que eu era um jornalista preparado. Um pouquinho diferenciado, preparado para isso. Ele falou assim, meu filho, você sabe da enxaqueca, você me conhece mesmo, sabe que a enxaqueca que eu tenho permanente, crônica? Pois é. Os meus editores pão duros, que eram o Rubem Braga e o Fernando Sabino. Editor do Autor. Editor do Autor, junto com o Walter Acosta, que era um advogado. E eles me mandaram para São Paulo, não pagaram passagem aérea, me mandaram para São Paulo na Kombi junto com os livros. Então minha cabeça está estourando. Eu falei, tá bom, eu vou no lançamento amanhã, era no dia seguinte e tal. Cheguei no lançamento, me apresentei e tive um vislumbre, uma ideia, na hora. Eu falei, eu posso ficar do seu lado? Eu te incomodo se eu ficar atrás de você? Ele falou, não, você não vai interferir em nada. Eu fiquei ali e tive essa ideia de começar a anotar o que ele escrevia. Estavam lá todos os grandes intelectuais de São Paulo, né? O próprio Ricardo Ramos, Lígia Fagundes Telles, Paulo Bonfim, todo mundo que era, né, importante na época, fazia literatura e jornalismo. E eu anotei cada dedicatória que ele fez, rapidamente. Ele escrevia, eu anotava. E aí levei isso para a redação e foi um sucesso, porque o jornal era muito criativo mesmo. Abriu 2 páginas com aquelas dedicatórias e tudo, né? Mas não satisfeito, eles me escalaram. O João Cabral acabou sendo convencido, acho que pelos editores, a receber alguns jornalistas. Eu fui para o hotel lá e tal. Os jornalistas eram todos meio apressados, foram embora e eu fiquei com ele. Com o livro que ele tinha me autografado na véspera, eu esqueci de contar isso. Quando acabou aquela sessão de autógrafo, falei, agora você ainda tem saúde para fazer o último autógrafo? E ele fez uma dedicatória muito legal, assim, para Gilberto Mansur, que ficou me urubu-servando aqui o tempo todo, com apreço do seu ex-confrade, porque ele gostava de dizer que era ex-jornalista. Aí no dia seguinte eu fui, mas o pessoal do Jornal da Tarde tinha me recomendado que fizesse ele fazer algum desenho para ilustrar. Porque o Marcos Ferma, que era um grande jornalista gaúcho, tinha entrevistado o Érico Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo, e ele tinha desenhado, mas ele desenhava como o Luiz Fernando Veríssimo desenha. E o João Cabral, eu sabia que não desenhava nada, mas assim mesmo eu insisti com ele, levei um papel vegetal e falei, você poderia fazer? Eu não sei desenhar e tal. Aí eu também tive outra ideia, eu falei, quem sabe você escrevia com a sua letra um pedaço de um poema? Qual é o poema seu que você mais gosta? Ele falou, A Educação pela Pedra.
Eu falei, eu estou com um livro aqui, você quer copiar? Ele falou, imagina, eu sei de cor, eu não sabia que ele sabia que é um poema longo. Então escreve aqui um pedaço, ele escreveu, mas a gente era tão disciplinado no Jornal da Tarde, tão enquadrado com as ordens da chefia, que eu não satisfeito, falei, agora faz uma moldurinha, que hoje eu vejo o ridículo da situação, na época eu não vi. E ele fez uma moldura assim desenhada com a letra dele, então eu botei isso num quadrinho e está comigo. Que beleza. Até hoje. Agora vamos falar de uma aventura, que é a revista Status, que o nosso amigo dirigiu, criou e que foi a revista que marcou, uma revista para o homem brasileiro. Como é que é essa história da Status? Pois é. Domingos Ugaray. Domingos Ugaray, que teve propôs a você. Exatamente. Eu estava no Jornal da Tarde. Eu já fazia uma colaboração com a Editora 3, escrevendo uma página de crítica literária na revista Mais. Sim. Que foi precursora na editora lá, era uma revista feminina. Quando eles resolveram fazer a masculina, me sondaram, me convidaram e eu fui. A minha ideia era ficar no Jornal da Tarde muitos anos, como a maioria dos meus colegas. Ficou, né? A maioria ficou, mas eu resolvi encarar essa aventura. Era muito difícil, porque era uma época de censura, eu passei muito pela censura e tal. E a censura não era só em cima de modelos do nu, que, aliás, não era um nu muito limitado, né? O próprio Veríssimo, Luiz Fernando, que foi colaborador nosso lá uma época, escreveu sobre isso. Era um seio por foto e tinha um limite da linha da cintura. E muitas vezes a gente fechava a revista com o pessoal de Brasília, a censura era feita lá, e tinha uma senhora que era assistente... Solange. Que era assistente do chefe da censura. Ela falava assim, ela ficava com uma foto lá, a gente tinha que fazer, era fotolito e a gente tinha que fazer duas impressões, uma mandar para Brasília e outra aqui. Ela falou, você está com a foto tal aí e tal, está com uma régua aí e tal, então corta 2 centímetros para cima, era assim. Então você tinha que subir 2 centímetros e fazer o corte e tal. Mas de vez em quando a gente ia lá, e Múcio Borges da Fonseca, sim, grande amigo, com quem eu trabalhei na Gazeta de Casper Líbero. Né? Pois ele trabalhou na Última Hora, com o Samuel e tal. O Múcio era muito jeitoso, muito político. Ele ia comigo lá a Brasília e a gente sentava na frente do Dr. Rogério Nunes, que tinha pretensões políticas. O Dr. Rogério era poderoso da censura, queria ser nomeado governador de Brasília e tal. E eu combinava com o Múcio, nós driblamos a censura, assim, essa história um dia precisa ser contada. Está sendo contada de como se driblou a censura. Eu já tinha enfrentado no Jornal da Tarde com aquela coisa de receita, né? Sim. E de Camões no Estadão e no Jornal da Tarde. Mas o Múcio ia passando assim, e o doutor Rogério tinha um carimbo aqui e outro aqui, aprovado e censurado. Conforme ele pegava, a mão direita era aprovada, a mão esquerda censurada. E o Múcio distraía ele com essa conversa política, fazendo promessas, entre aspas, e tal, do futuro político dele, e de repente falava assim, doutor Rogério, o senhor esqueceu o senhor liberou, mas esqueceu de liberar isso aqui, pum. Depois saía na revista, você, quem liberou isso? Foi o senhor. O Múcio tinha levado ele na conversa. Né? Bem, vamos agora lembrar de uma senhorita, Vera Fischer, com que ele fez a Status muitas vezes e também, até hoje, é uma musa de maioria dos brasileiros. Vamos uma história de Vera Fischer. A Vera Fischer vinha para São Paulo e ela era muito dócil e doce e tal. Né? Topava tudo, fazia as fotos com muita... ela já era famosa, mas os fotógrafos eram insaciáveis, eles queriam primeiro fazer teste com Polaroid, eu queria pular essa parte, mas eles não deixavam e tal. Mas a Vera tinha alguns problemas pessoais, então ela entrava em depressão às vezes, ou tinha desentendimento com o marido dela naquela época. Que era o Percy. Pois é, e era um pouco agressivo. Aí ela ligava para minha casa, o telefone tocava naquela época, né? Nem se pensava em celular, e a minha mulher, que era de uma paciência muito grande, falava assim, é a Vera Fischer. Eu falei, deve ser um trote, né? 9, 10 horas da noite. Não é ela mesmo, pela boa. E ela ficava tão solitária aqui em São Paulo que ela me chamava no Hilton, onde ela ficava. Você pode vir aqui conversar comigo, papai e tal. E eu ia só para conversar. Então,
Na época ficou assim uma relação muito legal, muito de amizade, muito de confidente, mas foi isso. Quem sabia disso na época achou que tinha ultrapassado, alguns limites teriam sido ultrapassados, mas não é verdade. Jornalista não faz isso. Agora vamos para o Jorge Amado. Jorge Amado rende boas histórias e o nosso amigo Gilberto Mansur tem alguma foto, algum caso com o Jorge Amado. Jorge Amado, eu tive o prazer e a honra de ser muito amigo dele, foi ficando através do tempo e tal. Mas a nossa relação começou de uma maneira estranha, tinha tudo para dar errado, pelo que ele fez. É exatamente o seguinte, nós tínhamos combinado com o pessoal da TV Globo de fazer o lançamento da novela Gabriela, Cravo e Canela, que a Globo ia fazer, com Sônia Braga, na casa do Jorge Amado. Foi uma grande ideia, que eu não lembro exatamente de quem, Domingos Ugaray talvez. O Luiz Carta, que na época era quem comandava o editorial. Eles eram sócios, Domingos. Na época o Domingo era mais da área financeira industrial, comercial, e o Luiz é que era da... Era o homem mais editorial. Passou para a área editorial quando o Luiz faltou, né? Mas o Jorge Amado, eu já conhecia, por causa de literatura, eu sempre trabalhei com literatura, já conversava muito com ele, correspondia, tem uma correspondência muito legal com ele, umas cartas muito simpáticas, muito boas. Então nós chegamos lá, nós levamos o Walter Avancini, que é ser o diretor da novela, o Jorge Durst, que era um adaptador, junto com o James Amado, irmão do Jorge Amado, e levamos a Sônia Braga. Acho que era isso, e fotógrafo e tal. Sentamos numa sala, na famosa Casa do Jorge Amado, que agora virou um museu, virou um centro cultural, que era na Rua Lagoinhas 33, no Rio Vermelho, em Salvador. Antes de começar a reunião, eu apresentei a Sônia Braga, eu conhecia a Sônia também, nós já tínhamos fotografado e conhecia o Jorge. Eu apresentei, o Jorge me levou para um canto, um fotógrafo, o fotógrafo nosso, curioso, porque ficou uma conversa de pé de ouvido, até fez essa foto que eu tenho debruçado numa grade que tinha na casa dele. Ele falou assim, você que conhece, eu já tinha feito umas críticas até desabonadoras a Gabriela, porque eu achava que era uma prosa poética, que é uma coisa que não dá muito certo. Ele falou, você que conhece a Gabriela, embora tenha restrições, mas você conhece bem o personagem, você acha que essa moça aí dá conta? Eu falei, por quê, João? Ela não tem corpo, ela é pequena. A minha Gabriela é aquela mulatona, bunduda e tal. Falei, Jorge, você não viu a Sônia Braga? É falsa mágica. E ela fotografada de baixo, acabou que a Globo fez isso mesmo, ela subindo no telhado, né? Sim. Ela vai ser a Gabriela, você vai ver e tal, pô. Bom, deu certo, ficaram amigos e tal. O Jorge publica as memórias dele, Navegação de Cabotagem. Ele me dizia, ele é inspirador do livro que eu estou escrevendo. Porque ele dizia, você não vai escrever memória? Eu falava para ele, você quer me matar? Isso é de quem está morrendo. Um dia ele me ligou e falou assim, estou contando histórias e você vai ser personagem, se prepare. Eu vou fazer um livro de memória contando histórias. E ele fez um livro de memória gostosíssimo, que é impressionante, porque ele pula do, sei lá, do Picasso, que foi amigo dele, pô, um jornalista que nem eu, depois de uma mulata com quem ele teve um caso, depois do Salvador, cara do Cais. Dali, um negócio maluco. Nas memórias dele, ele me manda o livro e me liga. Você já leu? Eu falei, li. O que você achou? Eu falei, estou indignado. Porque você sabe que a história não foi essa, a história da Sônia Braga, é outra. Falou, mas e a liberdade do ficcionista? Falei, Jorge, mas você está apresentando esse livro como sendo de memórias, praticamente. A história que ele inventou é assim, chega ele na minha casa aqui para fazer o lançamento do coisa e tal. Vem um jornalista lá do Sul, chamado Gilberto Mansur, e meio com o nariz empinado, me pergunta assim, por que você escolheu a Sônia Braga para ser a personagem principal a Gabriela, né? Aí eu teria falado para ele assim, estão dizendo lá no Sul que é porque você está namorando ela. Ele queria levantar a própria bola. Eu falei, Jorge, que história maluca é essa? Ele falou, liberdade ficcionista. Mas você não gostou do filme? Porque ele termina a nota dizendo que depois desse lance de arrogância, a gente tomou um juiz que ficou amigo para sempre. Então foi legal mesmo. Né? E ele contou uma outra história, se você me permite. Não, pode mudar. Tem a Sônia Braga?
Nessa outra história? Ah, não, era do Jorge, pode ir. Era do... Não. Então vamos, conta Não, essa. tem uma história do Jorge que é curiosa também, que ele conta no livro dele, a meu respeito, Navegação de Cabotagem, tem duas histórias minhas. A outra, eu estava passando pela Bahia e estava fechando a revista, a gente fechava a revista com muita dificuldade, até por causa da censura e tal. E eu tinha ido à Bahia fazer outra coisa, mas eu falei, vou dar uma passada na casa do Jorge Amado, ver se eu descolo algum texto dele. Cheguei lá e falei assim, Jorge, eu vim pegar um texto. Eu não tenho. Tenho. Você sempre tem alguma coisa na gaveta? Eu sabia. Ele de vez em quando me escrevia. Tô escrevendo um romance que vai chamar Tieta do Agreste. Você quer uma cena? E essa história também é curiosa e eu publiquei isso na revista Vogue que eu escrevi sobre ele. Eu já estou mudando para essa história, depois eu volto na outra. Eu falava assim, Jorge, não sei se eu tenho dinheiro para te pagar, quando ele me oferecia. Porque já, aí começou a aparecer a Playboy que tentava cobrir minhas propostas e tinha Claro. mais dinheiro. O que eu te pago? Ele invariavelmente falava o seguinte, a Zélia Catai na época era só a mulher dele, depois ela virou escritora e teve vida Sim. própria. Mas na época não. Ele dizia assim, o suficiente para o pão da Zélia e o uísque dos amigos. Ele nunca disse, ele nunca me cobrou assim uma cifra, era isso. Mas eu esse dia invadi a casa dele, eu fui bem abusado, sabe? E ele estava lá na varanda com a Zélia e tal, eu falei, eu sabia onde ele guardava os originais, eu tinha acompanhado ele escrever. Cheguei lá e falei, isso aqui, um texto sobre o Júlio Cortázar, maravilhoso, vou levar. Não pode, escrevi isso para um periódico, revista sul-americana, não sei o quê. Eu falei, mas essa revista não vai sair agora. Ele falou, não, ela é semestral. Eu falei, então eu vou levar. O táxi estava me esperando na porta. E o Jorge gritando que não podia, eu entrei e publiquei. E, por coincidência, não vou falar aqui nem que foi feliz ou infelizmente, Cortázar morre, algum tempo depois. E o Jorge me agradeceu, porque, sendo a minha revista semanal e eu tendo publicado logo, o Cortázar leu o artigo que ele escreveu, que não teria lido se fosse para a revista da Argentina, que sairia muito tempo depois. Bem, do baiano Jorge Amado para o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos com Carlos Drummond de Andrade, que mais um caso que o Gilberto Mansur vai nos brindar. O Drummond, eu tinha feito uma aproximação e sempre quis entrevistar ele para a revista Status. Ele não dava entrevista. Aí ele mudou de editora, foi para a Record, e resolveu que ia dar entrevista. E se lembrou que eu era, de certa maneira, a pessoa que mais provavelmente solicitava entrevista dele, marcamos. Eu iria ao Rio, na casa dele, para fazer uma entrevista com ele. Assim fiz, peguei a ponte aérea, dormi lá em Copacabana, permuta que a revista tinha lá. Na manhã seguinte, o diretor da sucursal do Rio, que era o Francisco de Paula Freitas, veio me pegar. Quando eu entrei no carro, ele falou, você está sabendo da péssima notícia de hoje? Acho que a sua entrevista não vai sair. Eu falei, o que é? O Pedro Nava se matou. Uma hora amigo do Jorge Amado, a gente sabia disso. Eu falei, nossa, será que a gente nem vai lá? Ele falou, isso não é hora de incomodar ele, mas... Eu falei, não, eu vou me apresentar, ao menos para dar satisfação e ver que eu vim aqui, tinha dormido lá no outro e tal. Aí fui, Rua Conselheiro Lafayette, em Copacabana, ele tinha um apartamentinho lá. Se não me engano, é 73. Acho que era. Conselheiro Lafayette, 73. 73, que por acaso até meu número de sorte. Foi meu número no colégio interno, é verdade. Me falhou agora a memória, mas é. Bom, eu apertei, era aquela coisa que tem muito no Rio, de você apertar, falar com a pessoa. Ele atendeu o Hulk emocionado, porque estava com o impacto da notícia do... E foi uma coisa prosaica, porque ele falava, Mansur, eu falei, não está abrindo, Drummond. Não, você tem que puxar, depois empurrar. Ficou me dando, assim, umas coisas, umas instruções bem prosaicas. Eu subi, ele me recebeu no hall do apartamento dele, assim, que era muito pequeno. Eu falei, olha aqui, Drummond, eu só vim aqui porque estava marcado. Eu vou aproveitar para te dar um abraço de sentimentos pelo Nava, de quem eu gostava muito também, mineiro, né, como nós. Mas ele falou assim, mas é verdade, eu não me sinto em condições de falar, mas por outro lado, você veio de São Paulo só para essa entrevista. Ele era de uma modéstia incrível, né? Como se São Paulo fosse o fim do mundo. Eu falei, a ponte aérea, Drummond, a gente pega outro dia, marcamos outro dia.
Ele ficou ali naquela conversa, de repente ele teve um repente e falou assim, eu quero te dar essa entrevista. E me puxou para dentro. Estava eu, Francisco de Paula Freitas, que era o diretor de execução, e um fotógrafo. A Maria Julieta, filha dele, que morava com ele, falou, pai, você não pode dar entrevista, as pessoas estão ligando, não sei o que e tal. Eu pedindo desculpa então, mas ele sentou, liga aí, liguei o gravador. E foi um espetáculo, porque eu acho que, como ele estava sob forte emoção, ele me deu uma entrevista maravilhosa, enorme e maravilhosa. A Maria Julieta, filha dele, atendia as ligações, falava, pai, Afonso Arinos já ligou 3 vezes, depois que eu acabar aqui com o Mansur e tal. E falou, sabe, uma porção de coisas, muita coisa boa para status e algumas coisas sobre jornalismo, que depois nós aproveitamos na revista Imprensa, que nem coube na... Tá. E tem uma história curiosa, que no fim, eu falei assim, Drummond, eu trouxe um livro aqui da sua obra completa, que não é mais completa, porque já tinha melhorado, mas é um livro que eu usei na faculdade, que eu aprendi, que depois eu dei aula sobre Carlos Drummond de Andrade. Então eu queria que você autografasse para mim, mas já vou te dizer de antemão que você não tem condições agora. Posso deixar aqui? Depois eu mando pegar, ou você manda para mim. Te agradeço muito, ele falou, porque acho que eu não vou conseguir mesmo. Então, ficou com o meu livro, que era meia boca, era a obra completa até um certo momento lá atrás. Passa um tempo, eu recebo pelo correio a obra completa mesmo, com uma dedicatória muito carinhosa, dizendo, perdi aquele seu livro e estou te mandando esse no lugar. Eu achei ótimo, né? Algum tempo depois, achei o seu livro. Eu fiquei com dois autógrafos dele na mesma situação. Achei o seu livro e te mando com o meu abraço carinhoso e tal. Beleza. Agora, tem uma história de uma viagem que você fez de Kombi, a Canela, com Rubem Braga, com Paulo Mendes Campos, com Zueni Ventura, que são as figuras que nós estamos vendo agora. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Zueni Ventura. Conta essa história de que vocês fizeram uma viagem difícil. Pois é, não, foi até divertido. Eles tinham convidado a gente, uma entidade do governo, era ainda a época da ditadura mesmo e tal. Mas eles estavam com intenção, nós achamos isso, de abrir o jogo no Brasil, sair de Fará. O Said Fará era muito a favor de abrir o jogo. Que foi o homem da visão no passado. Pois é, isso. E estava trabalhando para o governo, Figueiredo, eu acho que era o governo. Então ele convidou, e não foi ele que convidou, na verdade nós fomos convidados para participar de um concurso que um banco lá do Sul, para ser júri de um concurso que um banco lá do Sul patrocinava. Banrisul. Um Banrisul, não sei se já era Banrisul. Enfim, nós fomos para Gramado e Canela. Em Canela, eles botaram a gente no hotel, foi muito engraçado, porque a gente começou a andar pelo hotel, e o Zueni Ventura, me lembro bem que ele falou assim, esse hotel está no lugar errado, ele vai decolar qualquer hora aqui, vai aterrissar em Acapulco. Esse hotel é de Acapulco, não é daqui. Então, a gente chegava assim na porta de uma boate, eles abriam, o pessoal começava a trabalhar, acendia as luzes, era um exibicionismo para nós mesmo. Mas aí depois nós fomos lá para a praça de Canela conversar então, e aí começaram a acontecer coisas curiosas. Estava o velho Braga, né, como a gente chamava, sentado aqui, o Paulo Mendes Campos e o Zueni e eu aqui em pé. Tinha mais alguém, não sei se era o Fausto Cunha, crítico literário, acho que era. E um passarinho começou a cantar sem parar. O Rubem Braga agachou, pegou uma pedra e jogou no passarinho. Olha o que o Paulo Mendes Campos falou, se eu contar isso, ninguém vai acreditar. O sabiá da crônica, como ele é conhecido, jogando pedra no sabiá só porque está cantando para alegrar a nossa tarde e tal. O Rubem Braga ficou na dele, mas daí a pouco deu o troco, surgiu a chance. Conversando com o Paulo Mendes Campos, ele descobriu que era filho de um tal João Mansur, que tinha uma leiteria lá em São João del Rei. O Paulo Mendes Campos estudou lá no Colégio Santo Antônio, onde eu estudei, só que ele foi interno, né? Ele era interno. E ele falou assim, você é filho do seu João Mansur? Eu frequentei muito a leiteria do seu pai, tá? Porque os alunos saíam, iam para lá, era uma leiteria nesse estilo do Rio, sorveteria, sabe, essa coisa chamada leiteria. E foi contando do entusiasmo com que ele frequentava a leiteria. O Rubem Braga, aquela voz dele, mandou assim, Mansur, e a leiteria do seu pai vendia o uísque também. O Paulinho falou, eu tinha 15 anos, 16 anos. Mas já tomava, ia na leiteria do seu Mansur tomando
tipo isso. Agora vamos para dois políticos fundamentais na história política brasileira. Primeiro, Carlos Lacerda. Desculpe. Carlos Lacerda tem uma história com o nosso amigo Gilberto Mansur. O Lacerda nunca foi um político da minha simpatia, até por tradição familiar, Tancredo, meu pai, a gente era juscelinista. Mas eu fazia a revista Status e o Lacerda tinha se afastado da política e estava com a editora Nova Fronteira e a Aguilar, que publicava obras completas de escritores brasileiros e estrangeiros, né? Publicou todos os grandes autores brasileiros, obra completa. A gente teve a ideia, Domingos Alzugaray e eu, o Domingo era muito bom nisso, em literatura e nessa perspectiva, de procurar a editora para fazer uma coisa de comum acordo boa para os dois, que era antecipar alguma coisa que eles iam fazer, publicar Uma parceria. uma parceria. Hoje em dia isso até é muito comum, na época não era muito não. O Lacerda adorou e a gente ia ao Rio e almoçava com ele na Nova Fronteira. Era uma coisa realmente muito agradável e tal. E publicávamos as coisas e tal. E aí um dia ele falou assim, porque ele tinha, entre a política e a editora, ele tinha criado uma financeira, não sei se você lembra, chamada Novo Rio. Ele mexeu com o mercado financeiro. É isso, na época ele já estava caçado. Estava caçado, não tinha espaço na política. Então ele teve essa financeira e teve a editora Nova Fronteira. O que ele falou e que é absolutamente verdade, e hoje eu vejo isso até com a minha cachaça, eu uso como exemplo. Vamos falar na cachaça. Quando alguém me pede cachaça, ele disse que encontrava os amigos da Novo Rio, ele saiu da coisa, mas às vezes almoçava junto ou encontrava e tal. E esses amigos que eram do mercado financeiro falaram assim: ô Carlos, ele contando, né? Eu não tenho recebido nenhum livro lá da sua editora. Ao que ele respondia: eu também não tenho recebido nenhum título, nada da Novo Rio, né? Quer dizer, para fazer os caras entender que um título de imobiliário ou uma coisa qualquer, uma ação, o livro valia a mesma coisa que aquilo. Era aquela mania de brasileiro de achar que livro não tem esse valor, né, econômico, financeiro. Bem, agora vamos para um outro líder mineiro, Juscelino Kubitschek, que o nosso amigo Gilberto Mansur também conviveu e que deve ter uma história maravilhosa com o Juscelino. O Juscelino, a gente se aproximou assim, mais de perto com essa coisa do eu tentar entrevistar ele. Liguei, falei, ele ainda fez uma brincadeira, mas vai ser aquela... Ele estava caçado, a página já? central estava caçado. Foi a época que eles estavam pensando em fazer a Frente Ampla. Uhum. Que foi uma ideia do Renato Acha de juntar o João Goulart, Lacerda e Juscelino. Exatamente. Foi isso aí. Estava se pensando na Frente Ampla. Mas ele estava trabalhando no escritório do Barbará, que era genro dele, no centro do Rio. Uhum. Trabalhando nas coisas dele, memórias, esse negócio todo e tal. Aí ele brincou comigo se ele ia ficar bem na página central da Status e tal. E falei, não, mas é uma entrevista. A entrevista saiu, foi a última entrevista que ele deu. E saiu toda cortada, sabe, pela censura. Mas eu peguei a fita e doei o Memorial JK de Brasília. Está lá, eles passam lá. Foi uma grande entrevista. O primeiro encontro foi no escritório do Barbará, no centro do Rio. E nós ficamos de fazer outros. O Juscelino queria fazer tudo muito... Eu não tinha pressa também, eu também achei que era bom. Quanto mais eu convivesse com ele, melhor. Levei uns livros para autografar para minha mãe, que estava viva na época, era muito juscelinista e tal, ele adorou. E aí nós começamos a fazer as entrevistas, ele me liga um dia e falou assim, vamos ter que suspender. Eu tremi na base, né? Eu falei, mas, presidente? Ele falou, não, você quer vir para o Rio conversar comigo pessoalmente? Eu não queria ficar falando por telefone. Falei, perfeitamente, vou, só para conversar. No meu apartamento, na Avenida Atlântica. Tinha um apartamento ali, onde o Magalhães tinha. Então, aí fui para lá, ele me recebeu muito abatido no hall e falou assim, eu estou sem lugar para te dar essa entrevista. Eu não queria fazer na minha casa para não misturar as coisas. Minha casa está aberta, está à disposição, era uma coisa humilde, sabe?
E o Juscelino é um cara que não enriqueceu, né, com a política. Então ele tinha lá um guinhar que o guinhar deu para ele, as coisas que ele tinha ganho dos pintores, Portinari e tal. E ele falou assim, o Barbará brigou com a minha filha e me expulsou do escritório. Eu falei, não é possível, é verdade. Ele falou assim, mas o Bloch, que era muito amigo dele, Adolfo Bloch, da Manchete, já está pensando. Aí me ligou, pouco tempo depois, eufórico. Estou na Praia do Russell, num apartamento maravilhoso que o Bloch me cedeu e tal. E eu fui para continuar a entrevista, foi ótimo. Porque eu fui com outro jornalista chamado Cléber de Almeida, que trabalhava muito comigo e tal. Gostava muito do Cléber do Jornal da Tarde. É, exatamente, nós éramos colega do Jornal da Tarde. E recebeu a gente lá em cima, muito legal, o Adolfo estava vivo na época, apareceu, abraçava ele e tal. Ele mostrou tudo, o motorista dele, que ele veio a morrer com ele, o Geraldo estava lá. E chegou certa hora que o Juscelino falou assim, você é de São João del Rei, não é não? Eu falei, sou. Você fala aquela língua de trás para diante? Lá em São João del Rei todo mundo fala de trás para diante, quase todo mundo. Pelo menos no meu tempo. Sílaba por sílaba. Eu falei, falo, né, presidente? Você vai falar para a gente ouvir, eu adoro o Geraldo também. Geraldo, vem cá. Sentaram os dois na minha frente e falaram assim, o Kleber não sabe não, né? Não, ele é de Goiânia, não sabe não. Fala, eu falei, presidente, para falar, qualquer coisa que você queira falar, tem que ter um interlocutor, o senhor fala? Não, mas eu ouço bem, sou um bom ouvinte, pode falar. E eu fiquei lá improvisando. Cebobista, lafadista, arapati, de bucoú, lá, quer dizer, o senhor sabe falar de trás para diante como eu falo, é sílaba por sílaba, né? E se divertiu muito com isso e tal. E ele que me contou que deve ter sido a origem dessa língua, que nós sempre quisemos saber de São João del Rei e nunca soubemos. Ele estava fazendo campanha a pé lá, tinha uma engraxataria, 10 engraxates, que saía para a rua, assim, era não era uma loja, era para fora da rua, na rua do comércio. Lá que ele ouviu a primeira vez os caras falando. E os próprios engraxates confessaram para ele que eles não tinham a menor privacidade para falar nada. Eles queriam falar, esse aí é o Juscelino, né? Presidente do Brasil e tal, mas não tinha como falar, também inventaram de falar de trás para diante. Agora, mudando um pouco, o nosso amigo Gilberto Mansur virou empresário. Ele lançou uma cachaça premium maravilhosa. Como é que é essa história de você virar empresário, um homem que produz cachaça? E a história é o seguinte, a família tinha herdado uma fazenda lá perto de São João del Rei, que é minha terra. Mãe dos meus filhos. E a fazenda estava meio defasada, eu trabalhava no Jornal da Tarde ainda. Meu então sogro tinha ficado doente há muito tempo, a fazenda estava meio para baixo. Eu falei, eu vou fazer uma coisa. Não, e eu comecei a ter que pegar o meu salário. Era um bom salário no Jornal da Tarde, não vou me queixar, mas não para sustentar uma fazenda, né? Aí eu falei, em bom mineirês, eu vou fazer um trem aqui que dê para pagar pelo menos as contas da fazenda. E resolvi fazer cachaça. O pessoal aprovou, a família, começamos a fazer. Primeiro para vender na região, na Bombona. Tinha uma licença da prefeitura para não fazer nada ilegal. Então você vendia lá R$1 o litro e tal. Aí um dia fizemos um brainstorm, eu tinha um escritóriozinho em Belo Horizonte, chamei umas pessoas para fazer o nome. E aí, uma moça lá que estava participando, editora de livro, falou espírito da terra, eu falei espírito de Minas, porque junta, né, o espírito, que é um aperitivo em qualquer língua, espírito e Minas, que é a maior coisa. Então. E aí, sobre o nome da cachaça, eu tenho duas histórias interessantes. Eu estava trabalhando em Brasília com o Pimenta da Veiga, era assessor dele no Ministério das Comunicações, e apareceu lá o Ziraldo, que era meu amigo, mineiro e tal. Virou para mim no corredor, estava levando ele para encontrar o ministro. Que é o gênio que inventou esse nome? Eu nunca vi um nome tão bom na minha vida. Falei, cara, fui eu. Ele falou, pô, Roberto Alibe, Nizam Guanais, Neil Ferreira, deve estar todo mundo morrendo de inveja de você e tal. Eu fiquei todo. Passa o tempo, Paulinho da Viola me liga. Eu tinha mandado a cachaça para ele, que é muito amigo também, querido, tem histórias boas também. Paulinho falou assim, Mansur, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é que criou o nome dessa cachaça? E eu, com aquele espírito do Ziraldo, falei, fui eu. Falou assim, tu não entende nada de bebedor de cachaça. Bebedor de cachaça não vai saber falar esse nome, vai falar espírito
espírito. Falei, não, Paulinho, isso aqui não é o bebedor de cachaça lá da turma do Zeca Pagodinho, não. É a turma que toma uísque e tal. Mas ele nunca se conformou, não. Bem, você também depois se dedicou a negociar obras de arte. Mas isso não é profissional, não. Isso é realmente um hobby. É um hobby. Eu sempre gostei muito de obra de arte, sempre tive muitos amigos pintores. Eu levava eles para os lugares que eu ia. Fiquei muito amigo dessa turma, assim, na Status eu usava muito Darcy Penteado, então Aldemir e outros. Depois que eu fui para a Telesp, eu fui ser diretor lá da área de comunicações na Telesp, eu comecei a fazer a capa das listas, aquelas listas tinham umas capas horríveis, né, com aqueles telefones e tal. Eu chamei o Cláudio Tosi, Gilberto Salvador, o Nilton Mesquita, uma turma, Carlos Araújo e tal, para fazer as capas. Então fiquei muito amigo desse pessoal. E colecionei muita coisa que eles me deram e que a gente negociou e tal. Aí entrei nesse mercado como hobby e é fascinante. Porque você vê oportunidades, compra e tal. Então, por exemplo, muita coisa que o Aldemir Martins fez para Status, ele fez muito, ele me deu. E muitas eu estou achando aos poucos no mercado. Ilustrações dele que estão correndo o mercado e tal. Então tem esse fascínio de você garimpar. Quando sai o livro que o Mário Marinho está escrevendo com você? Sobre você. Pois é, eu não sei, sabe por quê? O fascinante do livro, as pessoas me perguntam, é escrever. Eu estou... Olha que todo mundo fala isso, né? Quando o romance, então, que você fica ali, longe dos personagens. Então vai acabar, talvez esse próximo ano, se Deus quiser. Mas tá bom escrever. Você guardou alguma história do Tancredo para um final? Ah, sim. Tem uma? Tem. Então vamos, a foto do Tancredo Neves, de São João del Rei, para o Mansur encerrar o programa. Vamos lá. Tancredo me encontrou aqui, ele me chamou, eu fui com o Kleber de Almeida também, lá no Otton, então Hotel Otton, que ele queria me levar para Minas e tal. Então ele lamentou ter perdido, isso já foi interessante, porque ele lamentou ter perdido a eleição em Barroso, que era uma cidadezinha desse tamanho. Ele falou, o Kleber não vai entender isso, mas você vai. Eu perdi em Barroso. Eu falei, mas que o cara lá traiu o senhor, tal de Napoleão e tal. Mas não podia, porque eu que levei, ele levou uma indústria de cimento que foi a redenção de lá. Mas aí ele resolveu me contar da experiência internacional dele, nós estávamos no café ali, no coisa. Ele falou assim, essa história eu nunca vi publicada, e ele me contou no pé do ouvido. Quando eu fui, naquela época do Jango, que ele virou o primeiro-ministro, o Santiago Dantas falou com ele assim, doutor Tancredo, só tem que ir ao Vaticano pedir a bênção do Vaticano, porque nós estamos com a intenção de reatar relações comerciais com a Rússia, com a União Soviética, não dá mais para não fazer. E sem a bênção do Vaticano, esse negócio não vai dar certo. Aí ele foi, o chanceler era era um que tinha trabalhado no Rio, está me fugindo o nome agora, o Tancredo conhecia ele, tinha sido cardeal no Rio e estava como chanceler no Vaticano. Foi muito bem recebido e tal. Aí tem duas historinhas rápidas. Ele virou esse cardeal e falou assim, como vai o que era dono do Correio da Manhã, sabe? Eduardo Bittencourt, Edmundo Bittencourt. Edmundo Bittencourt. Doutor Tancredo, como vai o nosso Edmundo Bittencourt? O Tancredo achou que era uma relação por causa da imprensa. Ele falou assim, vai muito bem. E o cardeal falou assim, mesa farta, adega generosa. A lembrança que ele tinha de Edmundo Bittencourt era da mesa. E o Tancredo achou ótimo, porque descontraiu, e começaram, o Tancredo enrolando ele, chegou uma hora que ele falou assim, doutor Tancredo, só para de me enrolar, porque eu sei o que o senhor veio fazer aqui. Agachou assim, tirou, falou, nós estamos acompanhando passo a passo a volta das relações comerciais do Brasil com a União Soviética. Qualquer coisa que o senhor me falar, está aqui. O Vaticano tinha acompanhado aquilo que ele foi pedir a bênção, né, para fazer. Olha, nós tivemos o prazer hoje de ter essa conversa maravilhosa com o nosso amigo Gilberto Mansur. Na próxima semana, vocês vão ter um outro Operário da Notícia contando histórias, não sei se tão competentes quanto o Mansur, mas histórias que são capazes de engrandecer a todos nós. Muito obrigado e até semana que vem.
que